Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Então vamos lá de aula de número 4, então dentro da fisiologia, hoje a gente vai falar do aprofundamento em respiração. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os tipos de respiração e a gente entender como isso se aplica aí à história dos seres vivos. Então a respiração ela pode ser direta ou indireta, isso é muito importante para a sobrevivência do indivíduo e obviamente tem uma mais vantajosa do que a outra. Então pensando primeiro na respiração direta, é quando ela acontece diretamente trocando entre o tecido e o ambiente. Essa imagem mostra aqui, né, então, que as células estão trocando, pegando oxigênio e liberando gás carbônico diretamente elas. Não existe passagem pelos vasos sanguíneos. E ela é indireta quando quem troca o oxigênio pelo gás carbônico é o sangue e depois o sangue faz uma troca com os tecidos. O sistema direto ele é bem menos eficiente porque as células precisam ter contato com o ambiente para conseguir fazer essas trocas. A gente vê geralmente animais muito finos, é o caso de plateumintos. E isso geralmente vai limitar muito o tamanho dos animais. Existem estratégias para tentar melhorar isso, é o caso das traqueias, que a gente vai ver hoje que aparecem lá nos insetos, mas ainda assim limita bastante o tamanho, porque você não pode ser tão grande, senão você vai ficar muito distante lá do ambiente. Eu estou falando das células aqui, né? As células que ficam muito no meio do corpo. Já a troca indireta, essa respiração que passa pelos vasos sanguíneos, ela vai permitir aí uma melhor distribuição desses gases. Mas ela depende, obviamente, da pigmentação ali daquele sangue. Porque são pigmentos respiratórios, como é o caso da hemoglobina, né, que tem a cor vermelha por causa do ferro, que vão de fato permitir esse transporte de oxigênio. Ou seja, eu preciso de alguma molécula que seja o meu transportador, que vai variar de espécie para espécie, tá? Agora, não inutiliza o fato, tá, em seres que têm respiração direta, ter um sistema circulatório. A gente vai ver isso depois no sistema circulatório, que os insetos têm, só que só não vai fazer o transporte de gases porque a respiração deles é direta. Falando sobre esses pigmentos respiratórios, a gente tem alguns tipos, tá? Aqui eu vou citar apenas alguns deles. A gente vê, por exemplo, a hemoglobina, que é a clássica que a gente tem no nosso corpo, ela está em todos os vertebrados, não só na gente. Em quantidades diferentes, a gente vê que a carne muitas vezes pode ser menos avermelhada, dependendo da quantidade também de mioglobina. E a mioglobina é um pigmento, só não é um pigmento que vai transportar, um pigmento só de absorção. A gente tem um outro que é muito parecido, que é o vermelho, que é dos anelídeos, como é o caso da minhoca, que é a emeretina. Ela também tem o grupamento M associado ao ferro e por isso essa cor é avermelhada. E tem duas que são mais curiosas, que é de alguns anelídeos aquáticos, que é a clorocruorina, que ela tem a cor esverdeada, o que é um sangue bem bonito, diferente. E tem a hemocianina, que é muito famosa, tá? Aparecendo, por exemplo, em aracnídeos. Então, o sangue da aranha, você vai ver, ele é meio azulado, tá? Por isso esse nome cianina. Mas também vai aparecer em alguns moluscos e também vai aparecer nos crustáceos, tá? Camarão, por exemplo, também tem esse sangue mais azulado. Veja que eu, de novo, não citei nenhum inseto aqui, porque o inseto não vai ter pigmento respiratório. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a evolução então desses sistemas respiratórios. Começa-se lá nos primeiros animais feito apenas por difusão. Difusão é a troca, né? Então simples, uma difusão simples é a passagem do gás direto pela membrana plasmática, ou seja, a troca da célula com o ambiente. Isso acontece, tá, em poríferos, então os nossos esponjas, em quinidários, água-viva, corais, e em alguns anelídeos e plateumintos também, que vão fazer essa troca direta. E a gente também vai ver isso nos nematódios, que são vermes. Neles é menos problemático, porque em geral a grande maioria deles são aí parasitas, então é mais fácil de conseguir oxigênio, tá bom? Agora, depois a gente vê alguns sistemas um pouquinho mais inteligentes. É o caso, por exemplo, do sistema traqueal, do sistema branquial e de vários outros sistemas, tá, que a gente vai observar aqui. Falando primeiro do traqueal, que depois eu volto porque eu já queria falar muito dele. A gente tem que entender que o sistema traqueal não tem nada a ver com a traqueia do nosso corpo. Até tem a ver no sentido que parece, tá, a estrutura. Ó. Então são anéis cartilaginosos aqui que vão fazer esse mesmo trabalho. Só que repara que a traqueia, ela tem um poro, que a gente vai chamar de espiráculo, que vai ser um tubinho de entrada. Isso aqui fica no abdômen do animal, tá vendo esses buraquinhos aqui? Que vão ser os poros de entrada do ar atmosférico. Eles entram pela traqueia e vão direto nas células musculares e nas outras células do tecido do animal. E por isso que muitas vezes conseguem bater asa, porque o músculo aqui associado à asa, ele vai ter um contato direto, tá, com o ar atmosférico. O que é muito curioso, porque já foi perguntado na UERJ, já foi perguntado em Enem, qual seria a vantagem desse sistema? A vantagem é que aqui a troca é feita diretamente com a célula, num imediatismo muito grande, e como são várias traqueias, você consegue, tá, até ter uma grande oxigenação dos tecidos.
Um outro valor que a gente pode pensar é que as traqueias elas não ficam ali na boca. Então a gente tem que pensar até numa questão da Unesp, que falava de um rapazinho que botava a cabeça debaixo d'água e via quanto tempo ele podia aprender respiração e comparava com de um inseto, como uma formiga. A formiga ela pode ficar horas debaixo d'água ali com a cabeça afundada, porque ela não respira pelas narinas, e sim pelas traqueias. Então é a parte do abdômen que tem que estar na superfície, conseguindo fazer a troca gasosa, e não as narinas. No nosso caso, a gente respira através das cavidades nasais. E vale dizer que o sangue aqui desses insetos, então ele não tem nenhum trabalho respiratório, ele não tem pigmento respiratório e ele tem até a cor esbranquiçada. Por isso que o pessoal fala de sangue de barata, você já deve ter visto alguma vez na vida. Esse sangue a gente vai dar o nome de hemolinfa, a gente vai falar mais detalhes depois na aula de circulação, tá? Agora, importante pensar que não é a única forma de respirar no nosso caso da atmosfera. A gente tem, por exemplo, aí a filotraqueal, que vai ser similar a ela, tá? A filotraqueal está aqui embaixo, ela tem aí uma função semelhante às traqueias, muito parecido estruturalmente, mas a grande diferença é que aracnídeos é que vão ter a filotraqueal e aracnídeos têm pigmentos respiratórios. Então a traqueia, em vez de ir direto no tecido muscular e nas células como um todo, ela vai inundar ali a região do sangue e aí ela acaba fazendo a troca gasosa primeiro com o sangue e o sangue depois que faz o transporte. E a gente também vai ter os pulmões, mas eu falo já já, antes eu quero falar de brânquias. Brânquias são estruturas respiratórias que vão trocar aí oxigênio e gás carbônico com a água, não com a ar atmosférica, elas são bem peculiares. Aqui vocês veem a imagem de uma brânquia, ela é bem bonita, ela é bem ramificada, porque quanto mais ramificada, mais área de contato, mais troca, tá? Então, as brânquias elas têm esse formato de evaginações, ou seja, ela forma esses dobramentos e com isso ela tem uma grande capacidade de troca gasosa. Algumas são externas ao corpo, é o caso de anelídeos, como os poliquetos, é o caso até de alguns anfíbios, como tem alguns famosos, e a gente vai ver, em alguns casos, as brânquias internas. É o caso dos peixes, essa aqui é de um peixe que vocês estão vendo, tá? E aí fica interna ao corpo, onde essa troca gasosa vai acontecer dentro do corpo. Em peixes ósseos, vale dizer, a gente fala isso sistemática, essas brânquias são muito importantes, tem até um osso protetor que é chamado de opérculo, coisa que não vai acontecer nos peixes cartilaginosos. Agora, nos peixes tem um sistema ainda mais interessante com a brânquia, porque a brânquia nada mais é do que uma tubulação por onde passa a água. Essa água poderia muito bem passar na mesma direção do sangue, um sistema que a gente chamaria de corrente. Só que caso isso acontecesse, olhem para essa imagem aqui, o que ia acontecer? Ia haver a troca gasosa à medida que água e sangue estão indo na mesma direção, mas ia chegar num certo ponto que as concentrações iam se equivaler. E aí, ao se equivaler, elas iam parar de transportar, ia parar a difusão simples. E aí, com isso, eu não teria mais oxigenação. Então, nesses números arbitrários aqui, onde o sangue chega zerado de oxigênio e a água chega carregada e com 10 unidades arbitrárias de oxigênio, quando chegasse no 5 em cada lado, ia equilibrar e ia parar o transporte. Ou seja, o sangue não seria tão oxigenado caso o sangue e a água fossem na mesma direção. Evolutivamente, o que a gente viu de resultado? Que os peixes que hoje habitam aqui tiveram a sobrevivência por causa do sistema de contracorrente. Ou seja, o sangue vai numa direção e a água vai na outra. E aí é interessante que veja que a água que tem contato aqui no início, né, a água que ainda está muito oxigenada, ela vai trocar gases com o sangue que já foi oxigenado. Mas ainda existe uma pequena diferença e por isso ainda vai rolar a troca gasosa. Enquanto que a água que já não está com tanto oxigênio, ela só vai de fato fazer trocas com o sangue que ainda não foi oxigenado, também criando uma margem suficiente para que haja troca. Então veja que aqui, de forma bem contínua, a gente vai ver troca gasosa em todo o sistema de brânquias, aumentando a oxigenação dos tecidos e melhorando aí a qualidade de vida desses animais. Vale dizer também, tá, que existem peixes que vão ter, além das brânquias, pulmões primitivos, tá? Que é basicamente uma modificação da bexiga natatória deles. Só alguns peixes ósseos. A eles a gente dá o nome de peixes pulmonados. Eles têm a capacidade de respirar o ar atmosférico, mas é muito pouco, tá? Basicamente eles conseguem flutuar e pegar o ar atmosférico de tempos em tempos, ou viver em pequenas poças de lama que tem menos oxigênio por um tempo. Mas não é nada muito, assim, bom, é bem rudimentar ainda, mas a gente sabe hoje que esses peixes que deram origem aos primeiros anfíbios, pelo menos o grupo, né? Porque os que estão vivos hoje não são ancestrais. E aí, com isso, deu origem a todos os pulmões que a gente está vendo por aqui. Por que eu gosto de falar deles? Porque a gente precisa entender que o pulmão é uma estrutura que para a gente é muito comum, mas ela tem variações. Os pulmões são estruturas, também com invaginações, que vão acabar levando aí a trocas gasosas. Só que essas invaginações no começo não eram tão gigantes. Elas eram, na verdade, pouco
aí invaginadas. E tendo menos dobras, menos dobramentos, a gente vê menos superfície de contato e por isso menos troca gasosa. O pulmão dos anfíbios ele é muito similar até desses peixes pulmonados, com pequenas dobras ainda, e por isso eles não conseguem sobreviver só dos pulmões. Os anfíbios, diferentes desses peixes pulmonados, não têm mais respiração branquial, então eles acabam colaborando também aí na oxigenação do corpo com a respiração cutânea, que é uma respiração pela pele. Tá? Agora, o nome desse pulmão a gente chama de saculiforme, justamente porque ele tem um formato aí de saco, ele não tem muitas dobras, são apenas 2 saquinhos que vão fazer a troca gasosa. A gente vê uma melhora nesse processo quando a gente chega em répteis, né? Então, répteis passa a ter o pulmão que a gente chama de parênquimatoso, onde a gente vai começar a ver cada vez mais dobramentos, aumentando a superfície de contato e permitindo a maior troca gasosa. Tanto que o pulmão dos répteis já é capaz de sustentar esse animal sem mais precisar da respiração cutânea. Um passo muito importante, porque nos anfíbios a respiração cutânea faz com que eles ainda tenham uma pele pouco queratinizada ou aqueratinizada. E aí com isso eles precisam estar em ambientes úmidos, porque a pele muito fina e ainda não queratinizada ia acabar desidratando numa região seca. Répteis são os primeiros a conquistar o ambiente terrestre muito por causa desse avanço no pulmão, que fez com que eles agora tivessem uma pele bem queratinizada e impermeável, porque o pulmão dele é capaz de retirar muito mais oxigênio da atmosfera. A gente também tem os pulmões das aves, que é ainda melhor ainda, vocês vão ver, olha a quantidade de ramificações, e até não só o pulmão, tá? O pulmão já é muito ramificado, veja aqui, mas ele tem projeções chamadas de sacos aéreos, o que é muito legal, porque os sacos aéreos não têm função respiratória, tá? Deixar claro isso. Eles não têm capacidade de trocar de fato gases, mas eles aumentam o tempo de contato do pulmão com o ar atmosférico. O que vai acontecer? Primeira vez que o animal inspira, pensando que ele acabou de fazer a primeira vez na vida, o ar passa pelo pulmão e vai em direção a um saco aéreo mais posterior, mais distante. Na primeira expiração, o que acontece com esse ar? Ele volta aqui pelo pulmão, ou seja, passa uma segunda vez no pulmão. Então isso aumenta a capacidade de troca. Depois, na outra inspiração, ele acaba não indo fora, porque a expiração é que manda para fora. E aí ele pega um ar novo, que já está entrando, indo lá para o outro saco aéreo, tá? Então aqui estaria acontecendo de novo, mas o ar que estava no pulmão, em vez de ir embora, ele vai para um outro saco aéreo. E depois, na segunda expiração, é que esse ar que entrou lá atrás vai embora. Ou seja, eu vou ter aquele ar atmosférico passando 2 vezes pelo pulmão e ficando mais tempo nessa região. Isso aumenta a troca gasosa e, de quebra, mantém o ar dentro dos pulmões desse animal por mais tempo, tornando ele menos denso, facilitando o voo. Então a gente fala muito dos sacos aéreos como uma forma de melhorar a possibilidade aí do indivíduo voar, porque ele fica menos denso. Mas a verdade é que os sacos aéreos também têm uma importância para a respiração, mas não diretamente. Porque na região do saco aéreo não há troca gasosa. Mas por ter sacos aéreos, e ainda são complementares, sempre um para cada lado, a gente vai ver o ar ficando mais tempo no pulmão dessas aves, tá? Muito maneiro, porque a gente chama isso de respiração em 2 tempos, e aí com isso é mais eficiente, e por isso os animais conseguem voar, porque não só vão ser menos densos, mas também vão ter uma oxigenação do tecido ainda maior. É o melhor pulmão que eu poderia achar aqui, tá? Em relação ao nosso, aí a gente já tem basicamente já pré-definido da aula número 1. A gente vai ver os pulmões alveolares. Os pulmões alveolares são pulmões que têm alvéolos pulmonares na extremidade. É o mais ramificado que tem, é a maior superfície de contato possível. E aí, por isso, a gente vê uma eficiência também muito grande. Vale dizer que se a gente observar quais são os bons pulmões que têm muita superfície de contato e bastante contato com o ar a nível de tempo também, que é o caso das aves. A gente vai ver os 2 animais que são endotérmicos, capazes de produzir calor. Mas essa produção de calor só veio e só surge porque esse animal tinha uma maior oxigenação dos tecidos. Mais oxigênio, eu posso aí produzir mais energia, seja ela na forma de ATP, seja ela na forma de calor, tá bom? Bom, por hoje a gente fica por aqui, é uma aulinha bem curtinha para a gente falar dessa evolução dos sistemas respiratórios e a gente segue com fisiologia aí indo para o sistema circulatório, tá bom? Até a próxima, grande abraço e valeu!